saudar os secretários regional e o diretor regional das Finanças e relevar a importância que têm estas audições para podermos ter uma participação mais fundamentada naquilo que é o debate na especialidade desta proposta de lei. Considerar também, em jeito de introito, que as leis de finanças regionais, como qualquer lei, é sempre mutável, é verdade, mas há duas características que nenhuma proposta de lei pode ferir. Uma delas é a legalidade constitucional vertida, quer na Constituição, quer no Estatuto Político-Administrativo das Regiões Autónomas. Essa não há nenhuma conjuntura que pode ser suscetível de ser ferida, e esta proposta de lei fere. Indubitavelmente. E, portanto, não há nenhuma conjuntura. Há, de facto, uma ofensa à legalidade e ao quadro legal e constitucional. E depois, naturalmente, há um conceito de estabilidade que é preciso preservar, sem o qual ninguém resiste. Nem resistem os continentais, nem resistem os habitantes e as populações das regiões autónomas. E esta também é uma medida e é uma vertente que não está acautelada. É verdade, diga, Sr. Deputado, eu gosto de responder aos apartes, vindos eles de onde vierem, mas preciso de os ouvir. Do PCP, esta noção de estabilidade é algo que nos apara registrar. Lamento é que haja deputados nesta casa que ainda não tenham a noção daquilo que é a participação do PCP no regime democrático. Veja lá, quase 40 anos depois do 25 de Abril. Bom, mas enfim, é a realidade que temos. Passemos à frente. Passemos à frente. Passemos à frente, infelizmente, há pessoas que ainda estão antes dessa data que mudou de facto a participação das pessoas e dos partidos na vida democrática. Dizia eu que a estabilidade financeira é uma condição de partida, sem a qual nada está garantido também. Nestas circunstâncias, parece-me inquestionável que há, perante esta proposta de lei, uma mudança de xadrez absolutamente drástica que nenhuma conjuntura pode justificar. E não é possível, em 2010, termos partidos com uma determinada filosofia e hoje termos esses mesmos partidos com filosofia completamente diversa. E estou a falar do PS, do PSD e do CDS. Do PS, do PSD e do CDS. Estou a falar dos três. Porque, de facto, em aspectos centrais, esta proposta de lei é o retomar da proposta de lei de 2007, que, como sabem, foi apoiada pelo PS e contou com a participação através da abstenção do CDS. E, portanto, há uma mudança de xadrez totalmente inexplicável que não há nenhuma conjuntura que possa explicar, por mais esforços que as pessoas façam ou possam vir a fazer. Passando este introito, que já me ocupou quase um terço aquilo que me devia ocupar, eu queria-lhe fazer 12 questões concretas, solicitando-lhe, naturalmente distribuirei nesta fase e na fase seguinte, que gostaria, naturalmente, de aferir da seguinte forma. Eu admito que, naturalmente, há uma posição escrita já da vossa parte, há uma proposta de lei que, entretanto, veio, poderá ou não haver uma alteração de posição e, portanto, face a essas alterações de posicionamento, o Sr. Secretário-Geral dirá a posição, muito simplesmente a posição não é alterada, ou foi alterada, a reflexão é passível de ocorrer numa fase posterior, etc., etc., e, portanto, para, eventualmente, melhorar e aprofundar aquilo que são as vossas análises já precedentes. A primeira questão que eu lhe colocava é uma questão que não tem diretamente a ver com esta proposta de lei. E tem a ver com aquilo que muitas vezes é aflorado quando se fala de relações de coesão com a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores. E que tem a ver com a quantificação, sem qualquer dúvida, nem, enfim, hesitação, diria esta palavra para não ferir suscetibilidades, sobre aquilo que é a contribuição da Zona Franca da Madeira no PIB regional. E nas deformações, se quiser, ou nas afetações que esse PIB dessa Zona Franca pode ter em vários planos, que não apenas na Lei das Finanças Regionais, mas noutros contextos mais largos,
com aquilo que são as contribuições ou as receitas ou os inputs financeiros para a região autónoma da Madeira. E esta era uma questão de partida. As outras 11 questões são rápidas de elencar, não as vou contextualizar. É o artigo 42 e 45 sobre aquilo que são as garantias e a assunção de responsabilidades, face àquilo que é a proposta a proposta de lei igual à lei de 2007 e diversa das possibilidades previstas na lei 1398 e na lei de 2010. O artigo 45, relativamente àquilo que são as transferências, em 2010 fixava-se um valor mínimo e no limite plafonava-se por um valor igual ao do ano precedente, enquanto que em 2007 e nesta proposta de lei cria-se um máximo, inclusivamente passando pela usurpação de poderes orçamentais da região autónoma da Madeira, conferindo-os, transportando-os para o Orçamento de Estado. Lá está o Estatuto Político-Administrativo das regiões autónomas. Portanto, esta era outra questão. Simultaneamente ligado com uma que é os valores de base das transferências. Nós temos um valor de base proposto de transferências para 2014 nesta proposta de lei, que é 30 milhões abaixo do valor de base previsto em 2010 e que, se nós compararmos com os valores das transferências dos últimos orçamentos de Estado, são significativamente abaixo. Esta era a segunda questão. A outra é do Fundo de Coesão. Não vou dizer mais nada, há as semelhanças e as dissemelhanças entre as diversas propostas de lei. Outra, o artigo 28, respeitando ao IVA. Nós aqui tivemos uma grata surpresa numa audição precedente a esta, de um deputado do PSD Nacional, que disse que estava de acordo com aquilo que seria o lógico, que é a afetação às regiões autónomas do valor realmente cobrado nas regiões autónomas. Gostava de vos ouvir falar sobre esta alteração que foi aqui invocada por um deputado do PSD, do PSD Nacional, aqui na última audição. Sexta questão, a velha participação variável do IRS a favor das autarquias locais. Em que é que os senhores se baseiam para que esses 5% não devem vir do orçamento, enfim, das receitas do IRS regionais e devem vir do IRS do Estado? Sendo certo que, para o concelho onde vivo, Matosinhos, o IRS vem da Receita Global do Estado. Portanto, qual é a nuance legislativa que vos justifica um tratamento diferenciado? Sétima, ligada com esta, as transferências de competências para as autarquias locais, que também é abordado nesta lei, e como é que vocês a encaram? Finalmente, a oitava, todas as alterações relativas às receitas de jogo. A nona, o artigo 16 e a regra de equilíbrio orçamental. Como é que os senhores, em termos executivos, consideram ou não uma ideia que aqui foi aflorada e que é abordada também no documento autal sobre a execuibilidade desta regra de equilíbrio orçamental? A décima questão, a questão da dívida e do conceito associado à dívida. Se é legítimo ou não considerarmos uma inovação desta proposta de lei profundamente negativa, suponho eu, que é considerar como dívida o passivo exigível em vez da dívida financeira, e, portanto, o vosso comentário. E, finalmente, ligada com estas duas, a questão da diferenciação fiscal. Já aqui foi colocado pelo deputado do CDS e eu não vou, portanto, teorizar sobre ela. Se consideram apenas que é possível, em vez de, na proposta de lei, estar o artigo que limita, de acordo com o chamado programa da Troika, essa diferenciação fiscal a 20%, se não seria o lógico manter a redação atual, se se pretende descontextualizar a proposta de lei, se o lógico não seria manter a redação atual da lei 2010 e pôr como questões ou disposição transitória a limitação a 20%
face E à para concluir, situação de intromissão externa que estamos a viver. Finalmente, a questão relacionada com, que é a 12ª, que é a questão da Comissão de Acompanhamento das Políticas Financeiras. A Comissão de Acompanhamento das Políticas Financeiras tem duas questões. Uma alteração que fere o Estatuto Político-Administrativo, na minha opinião, não sei se estão de acordo com esta perspectiva ou não, fere um enquadramento legal, não tem nada a ver com conjunturas, tem a ver com vontade de cercear a autonomia, pura e simplesmente. Se os senhores acham que, em termos de atribuições, pode ser aceitável aquele elencar de atribuições, mas com uma composição diferente. Por exemplo, uma composição que permita assegurar uma maioria aos representantes das regiões autónomas e não ao Estado Central. Esta é uma ideia, mas naturalmente fica ao vosso critério comentar. Obrigado, Sr. Queria começar por agradecer o conjunto de respostas que deram. De facto, eu coloquei 13 questões e os senhores abordaram as 13 questões, o que não é normal em sessões deste género. Há, naturalmente, 2 ou 3 que me parece que, até pela sua natureza técnica, valia a pena, caso seja possível assim o entenderem, fornecerem-nos alguns elementos complementares que vos permitiram chegar às conclusões que retiram. Estou a falar concretamente do artigo 16, que aqui já foi falado, como é que os senhores chegam à conclusão de que é inexecuível. O mesmo se diz para o artigo da dívida, se houver o artigo 39, eu não sei, nos artigos de cor, que mostra a inexecuibilidade da aplicação dessa lei no que diz respeito à dívida segundo o conceito que é proposto por lei. E ainda uma questão que abordou o Diretor-Geral e que eu gostava de verificar e estudar também, que é as bases de comparação face às transferências, de tudo aquilo que referiu relativamente ao pressuposto do corte de 50 milhões de euros e as inerentes extrapolações que fez com a comparação da receita do IVA. Eu julgo que isso é suficientemente importante para merecer uma análise técnica detalhada posterior, que naturalmente só será possível se os senhores facultarem essa informação ao Parlamento. Julgo, para além disso, que há aqui uma questão que é importante, que tem a ver com a questão da coesão e dos fundos de coesão. Eu se levantei a questão da Zona Franca da Madeira foi porque estou convencido que, ao contrário do que é a opinião do seu secretário-geral, e não é novidade para mim, a Zona Franca da Madeira para a região autónoma da Madeira é, ao contrário do que pode parecer, tem um conteúdo perverso. E tem conteúdo perverso a vários títulos. O primeiro dos quais tem a ver com este conceito do PIB real da região autónoma, que é inflacionado sem benefício da própria região autónoma ou das suas populações, mas é inflacionado, dizia eu, artificialmente. Por isso é que o dado que nos permite, que nos deu 20 a 22% pontos percentuais de contribuição do PIB da Zona Franca para o PIB regional é importante. Suponho que, e isso é o que eu gostava de confirmar, que essa análise decorre, ou melhor, essa avaliação decorre de valores do Instituto Nacional de Estatística, só faltou perceber exatamente os referentes a que ano. Se me pudesse facultar quando é que foi feita essa análise, porque é naturalmente importante. E julgo que quanto ao resto está tudo claro para mim. Obrigado.